Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 22. Se você achou, me acompanha na leitura que diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, inclusive, quando você for a Israel comigo em novembro, nós vamos visitar a casa de Pedro. Vamos visitar a casa da sogra de Pedro, o lugar que Jesus realizou esse milagre aqui. Tá certo? É lindo, o lugar é lindo. É lindo. Tem uma sinagoga onde Jesus curou o homem da mão mirrada, e tem a casa da sogra de Pedro. Continuando. Entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do mar da Galileia. Quando você chegar lá, você vai entender a geografia. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor essa noite, privilégio, oportunidade única de estar na tua casa, no teu altar, adorar o teu nome, te oferecer um culto, e também poder parar e ouvir a tua palavra, crer que o Senhor, através dela, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos responde segundo as nossas necessidades mais íntimas e profundas. Por isso nós queremos nos desarmar, nos despojar de qualquer tipo de ideia, de preconceitos, porque queremos te ouvir, e te pedimos isso nessa hora. Fala conosco, que a tua palavra seja a resposta que precisamos, que da tua palavra nós recebamos as orientações, as direções que nós precisamos. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Presta atenção. Eu servi nas Forças Armadas, e você aprende isso no serviço militar, mas você aprende isso na Bíblia, na história, você aprende que um soldado doente, ele não pode ir para a guerra. Na verdade, o exército de Israel era muito mais rigoroso, porque não só os doentes, mas alguns outros eram liberados da guerra. Por que um soldado doente não pode ir para a guerra? Porque um soldado doente, além dele não combater, não ter efetividade, porque ele é doente, ele ainda ocupa o que está sarado. Então é comum, quem já viu o filme de guerra, um soldado que é atingido, alguém tem que carregar ele nas costas. Então um soldado doente, ele não vai para a guerra. Se ele for, ele não vai, porque ele não produz e ele ainda ocupa os outros. Então existe uma necessidade de se curar o soldado. Primeiro você cura, para depois enviar para a guerra. É assim que funciona. Agora, não tem porquê ser curado se não for para ir para a guerra. É basicamente isso que o texto vai ensinar para a gente. Presta atenção, porque o texto ele não fala só de uma enfermidade, mas ele começa falando de uma específica, que é a sogra de Pedro. Já
fizeram até piada disso, né? Fizeram piada da sogra de Pedro, de que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Então, já até piada já fizeram do coitado da sogra do Pedro. Sogra sofre, né? A minha partiu essa semana. Inclusive, queria aqui abrir um parênteses, e minha esposa mandou agradecer a todas as mensagens carinhosas, de condolências, né, pela morte da mãe. Descansou, foi uma mulher extraordinária, foi uma das crentes assim, mais fiéis que eu conheci, foi a minha sogra. Um exemplo, deixou um legado, era uma mulher de oração, uma mulher extremamente fiel, né? Enfim, mas isso aqui era piada mesmo, né? Quem gostava muito de piada de sogra era meu pai. O pai sempre contava piada de sogra, sabia todas. Mas vamos para a história. A sogra de Pedro estava doente, estava com febre, então havia uma infecção, né? Porque o que causa febre é alguma infecção. Ela tinha uma infecção, a Bíblia não fala onde era, só diz que ela estava enferma de cama e com febre. E o texto diz que Jesus a curou, mas não para aí. O texto diz que Jesus a curou, ela se levantou e passou a servi-los. Tem um outro texto, uma outra versão que diz que quando Jesus a curou, que ela o adorou. Porque na verdade, servir a Deus é uma forma de adoração. Na cabeça das pessoas mais religiosas, a ideia de adoração são louvores, são cânticos, não é assim? Que a gente adora quando nós cantamos. Imagina se a adoração fosse só cântico, eu estava perdido. Jesus nunca ia ser adorado por mim, porque eu não sei cantar. E quando que eu cantasse, Jesus vazava, né? Mas sai, que isso aí está ruim, né? Então, graças a Deus que o cântico é só uma forma de adoração, né? Mas servir é uma forma de adoração. E ela então passou a servi-lo, mostrando que a cura tinha um propósito. A cura tinha um propósito. Jesus a cura para que ela servisse. Espero que você esteja entendendo a minha linha de raciocínio e aonde nós vamos chegar, porque é sobre isso que eu queria falar. Curados para servir. Só que quando o texto fala, eu li o texto todo, é um contexto inteiro, porque tudo que eu li para você é uma sequência. Então você percebe que todas as pessoas envolvidas aqui nesse cenário, que eu vou te apresentar os demais, estavam dentro do mesmo contexto. Só que a sogra de Pedro tinha uma infecção física, e as outras enfermidades eram muito mais sérias e profundas que a dela, porque não eram físicas, eram espirituais, eram emocionais, e que Jesus identifica também como enfermidades que de alguma forma interferia no serviço a Ele, e essas pessoas também precisavam ser curadas. Eu vou te mostrar aqui no texto quais são essas enfermidades que nós muitas vezes precisamos identificar e sermos curados para a gente ser mais produtivo no reino. Primeiro, são as enfermidades provocadas pela presença de demônios. O texto fala de espíritos malignos. Se você acompanhou aí a leitura comigo, vou ler novamente. No verso 18, que o texto diz, verso 16, que o texto diz, que à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os demônios, e o texto diz que foi o cumprimento de uma profecia de Isaías. Essas pessoas aqui, elas eram impedidas de servir, elas eram impedidas de serem úteis, porque elas eram escravizadas por demônios. Agora presta atenção, porque isso aqui não acabou há 2000 anos atrás, isso aqui acontece hoje. Demônios continuam escravizando pessoas hoje, impedindo que pessoas que poderiam ser úteis se tornem inúteis, pessoas que poderiam ser produtivas se tornem improdutivas. Demônios fazem isso. Por mais que seja um termo que tem gente que não gosta,
Não gosto que fala de demônio. Você gostando ou não, eles existem, não tem como a gente evitar, né, ou desfazer o fato, a verdade, eles existem. E como diz um antigo pregador, o pior demônio que tem é justamente aquele que não existe. Porque enquanto você achar que ele não existe, ele tem toda a liberdade de fazer na sua vida o que ele quiser, e muitas vezes é isso que acontece. Enquanto você está colocando a culpa nas circunstâncias, enquanto você está colocando a culpa nas pessoas, enquanto você está colocando a culpa na sorte ou no azar, os demônios estão livres para te escravizar. E tem muita gente dentro da igreja escrava, tem muita gente dentro da igreja limitada por guerras espirituais, que escravizam você em muitas áreas da sua mente, dizendo para você que você não é capaz, que você é inferior aos outros, ou ao contrário. Tem muita gente limitada dentro da igreja porque é tomada de uma vaidade, de uma soberba, que se acha tão melhor do que os outros, que acaba não fazendo nada, nem o que os outros fazem. E todas as vezes que você se vê arrumando uma desculpa, arrumando um argumento, arrumando um culpado para não produzir, talvez seja uma boa hora de você pedir discernimento a Deus, porque podem ter espíritos malignos que estão aprisionando você, que estão escravizando a sua mente, estão impedindo você de ser o que você poderia ser para Deus. Então existem sim enfermidades causadas por demônios, e muitas vezes essas enfermidades, elas não são físicas, elas são emocionais, elas são espirituais. Pessoas que vivem deprimidas e que por causa das suas depressões nunca rompem, nunca conquistam, nunca avançam, nunca vivem o propósito que Deus tem para elas. Presta atenção, de maneira alguma nós vamos aqui menosprezar uma depressão ou uma doença de alma, e sabemos a gravidade disso. Mas às vezes a falta de discernimento faz com que pessoas procurem tratamento em coisas que se resolvem com oração. E pessoas que às vezes estão orando e não resolvem o seu problema, que deveria buscar um tratamento. É justamente a falta de discernimento que faz com que as pessoas não vençam suas doenças. Então quando você trata, igual quando você faz 300 exames porque está sentindo uma dor, e não aparece no exame nada, e você continua com a dor, você não consegue identificar, se não aparece no exame, que o espiritual não vai aparecer em ressonância magnética? Ressonância magnética não lê espiritual, só lê físico. Tem esse discernimento de que sim, existem demônios que não querem que você rompam. Existem demônios que não querem que a sua família rompa. Existem demônios que não querem que você prospere. Existem demônios que não querem que você seja útil na igreja. Existem demônios que não querem que você use do seu talento para o reino. Existem demônios que não querem que você use dos seus recursos para o reino. Existem demônios que limitam pessoas. E o texto diz que Jesus os expulsou, e eles foram curados depois disso. Mas além das enfermidades causadas ou provocadas pela presença de espíritos malignos, existe uma outra que é mais sutil, que é a doença da motivação errada. Isso é uma doença, motivação errada. Olha que interessante o texto, o verso 19 e o verso 20, olha o que o texto diz. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Irmãos, tudo que a gente quer, fala sério, tudo que um líder quer, é quando uma pessoa, principalmente uma pessoa preparada, o escriba era uma pessoa extremamente preparada. A pessoa chega e fala assim: olha, apóstolo, estou aqui para te servir. Poxa, que coisa boa saber que eu não estou sozinho, que eu tenho alguém que vai me ajudar. Então, é tudo que a gente quer. Só que olha a resposta que Jesus deu. O cara fala assim: mestre, para onde quer que for eu te seguirei. Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que a resposta que Jesus dá não tem sentido, mas tem, porque Jesus conseguiu identificar no coração desse escriba algo que as palavras não denunciavam. Jesus conseguiu identificar a motivação desse escriba, quando esse escriba diz: eu vou te seguir. De alguma forma, porque o escriba, ele conhecia, ele era um conhecedor profundo da lei, um conhecedor profundo da Bíblia.
Com certeza esse escriba sabia bem das promessas que Deus deixou registrada para aqueles que servem a Ele. Sim, promessas de prosperidade, promessas de conquista, promessas do cuidado de Deus. Jesus falou isso para os discípulos, que não tenha ninguém que tenha largado tudo por amor de mim, que não vai receber 100 vezes mais ainda dessa vida. Tem promessas, tem. Então com certeza esse escriba conhecia as promessas. Então quando ele se dispõe a seguir Jesus, Jesus olha, assim, ele sabe das promessas, mas só que ele está motivado não em me servir, ele está motivado pelas promessas. Tem uma motivação errada aí. É aquela pessoa que de alguma forma quer servir para ser aplaudida, ela quer servir para ser reconhecida, ela quer servir para se promover, para ser elogiada. Isso é uma motivação equivocada. Eu deveria servir simplesmente pelo amor de servir, pelo prazer de servir, por entender que Deus é digno do meu serviço. E qualquer colheita, qualquer resultado, qualquer honra, deveria ser algo simplesmente natural e não a minha motivação. E de alguma forma, enquanto eu não sou curado da minha motivação, eu nunca estou apto para servir. Talvez Deus nunca receba o meu serviço. E talvez eu nunca colha o resultado que eu poderia colher desse serviço, se a minha motivação fosse certa. Então, antes de servir, olha a motivação com que você quer servir. E ser sincero diante de Deus e dizer: Senhor, cura as minhas motivações. Porque eu estou servindo, me comparando com os irmãos. Eu estou servindo porque eu quero conquistar o lugar dele, eu quero ser como ele, eu quero estar acima dele. Enfim, cuidado com as suas motivações. A motivação errada é uma doença de alma, gente. Numa sociedade extremamente competitiva, onde as pessoas não perderam o senso ético, que para conquistar um lugar elas passam por cima de quem quer que seja, elas atropelam quem quer que seja. A motivação errada é uma doença, que para servir a Deus precisa ser curada antes de servir. Presta atenção nisso. Terceira doença, a doença da falta de prioridade. A falta de prioridade também é uma doença. E olha bem como é que Jesus identifica isso. E é interessante, irmãos, porque chama de discípulo, olha. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Poxa, que coisa nobre. A Bíblia manda honrar pai. Mas Jesus responde, Jesus porém disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus está dizendo para esse discípulo é: se eu não sou prioridade na sua vida, nem venha. Que doideira, né? Se você vai me servir só quando sobrar tempo, nem começa. Se você vai me servir só quando você estiver com vontade, não precisa me servir. É mais ou menos por aí. Nós estamos falando sobre honra, quarta-feira e domingo. E uma das formas de honrar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque se Deus não tiver o primeiro lugar na nossa vida, Deus não tem lugar nenhum. Porque Ele não aceita outro lugar que não seja o primeiro. Eu louvo a Deus pela vida da minha igreja. Sou muito grato a Deus. Eu sempre em família estou orando por vocês e agradecendo a Deus pela vida de vocês. Como eu sou grato pelos voluntários dessa igreja, pelos diáconos, por esses adolescentes que ficam aí tirando foto, segurando uma câmera. Como eu sou grato a Deus, às vezes coisas tão simples. Imaginar que a foto que um adolescente está tirando vai alcançar o mundo inteiro, pode salvar uma pessoa do outro lado do planeta. Imaginar que a transmissão, Davi tem quantos anos? Tem quanto? Você está velho, hein, cara? Imaginar um menino daqui de 15 anos, aprendeu a mexer aqui,
Está aqui, ó, transmitindo um culto para o mundo inteiro. Como eu sou grato a Deus pela vida dessas pessoas que servem. No estacionamento, nas câmeras, no diaconato, pessoal da técnica, cada pessoa que está em algum lugar fazendo esse culto acontecer. Quando você chega na igreja, tem alguém segurando uma placa, dando um sorriso, te dizendo, seja bem-vindo. Como eu sou grato a Deus por cada pessoa que serve nessa igreja. Como eu sei a importância de cada um de vocês que servem nessa igreja. Mas como é triste às vezes, quando fica um buraco, quando fica um vácuo em alguma área, e você vai perguntar o que é que houve. É simplesmente porque alguém não pôde vir. E às vezes o não pôde vir ficou tão vago, que às vezes não pôde vir porque estava cansado, não pôde vir porque tinha um aniversário para ir, não pôde vir porque chegou um amigo em casa e ele preferiu estar com um amigo do que vir para a igreja servir. Tem muitas pessoas que servem quando querem, quando podem, e só fazem aquilo que gostam de fazer. Isso é uma doença, gente. Uma doença que Jesus identificou na vida de um discípulo, que queria primeiro sepultar o pai. Algo tão nobre, porque sepultar o pai era uma atitude extremamente honrosa. Mas Jesus diz, por mais honroso que seja sepultar o seu pai, deixe os mortos sepultar os mortos. Se você quer me servir, me segue. Então, se a sua prioridade não é servir a Deus, existe uma doença na sua alma. A sua escala de valor está distorcida. As suas prioridades estão desalinhadas da Bíblia. Você precisa ser curado disso. Porque não existe nessa terra, não existe nessa terra, não existe nessa terra, não existe nessa terra nada mais honroso que servir a Deus. Não tem. Isso precisa ser a prioridade da minha vida. No contexto, você vai ver as pessoas sendo curadas. Agora, cada uma foi curada de uma forma. Olha que interessante. E aí, o que mais nos interessa? Porque a partir do momento que eu identifico que eu tenho um problema, seja físico, ou seja de alma, seja espiritual ou emocional, a partir do momento que eu identifico, apóstolo, eu identifiquei de fato, as minhas motivações não estão corretas, apóstolo, de fato eu identifiquei, eu sirvo, mas não é uma prioridade da minha vida, ou talvez você tenha identificado algo mais espiritual, apóstolo, eu gostaria muito de servir, mas eu enfrento guerras espirituais dentro da minha casa, tem demônios que me impedem. Pronto, você já identificou. Agora, como que eu faço para eu ser curado? Porque eu quero romper, eu quero ser útil. Vamos lá. O que eu faço para eu ser curado? Primeiro, eu preciso tocar ou me deixar tocar por Deus. Eu preciso de um toque. É isso que Jesus faz. A Bíblia diz que Jesus tocou e a febre foi embora. Mas tem passagens que pessoas tocaram nele. Então, a grande questão é o toque. Se foi ele que me tocou, se eu toquei nele, não importa, mas o toque promoveu a cura, promoveu o milagre. Então eu preciso buscar isso de alguma forma. Aonde Deus está se movendo, eu preciso estar, porque eu posso ser tocado naquele lugar. Ou eu preciso criar um ambiente onde eu possa tocar nele. Porque um toque muda tudo. Às vezes, esse toque não necessariamente vai ser um toque espiritual. De repente eu estou num ambiente, Deus vem, me toca e um milagre vai acontecer. Às vezes esse toque, ele pode acontecer através de alguém. Através de alguém. Através de alguém que pode de repente orar por mim, colocar a mão na minha cabeça e ministrar uma cura sobre mim. De eu procurar isso de alguma forma,
Eu procurar estar com pessoas que tenham isso para me oferecer. De estar em algum ambiente que tenha pessoas que possam de alguma forma tocar em mim. Gente, eu não sei se você tem essa experiência, se você tem esse discernimento, mas o quanto que um abraço desata a nossa vida. Se você não tem essa percepção, crie. Eu já assumi mesmo, né? Não tenho pressa nenhuma de ser avô. Espero que meus filhos, né, curtam bastante aí, lua de mel prolongada, amém. Mas eu amo as crianças da igreja, amo. Quando essa turma vem, tem umas menininhas, você não tem noção assim do sentimento que é. Que elas vêm, que elas me agarram, que elas me abraçam. Você não tem noção do bem que isso me faz. A criançada, tio e pé, agarra. Às vezes na igreja, gente, poxa, eu falo tanto isso, às vezes tem gente que não leva a sério. Você chegar, você vai ser sentado ao lado de alguém, de você cumprimentar, de você dar um abraço, de você dar um sorriso, encontrar no corredor, eu abraço todo mundo, eu amo isso, porque isso me faz bem, essa troca cura a gente. Nós vivemos num mundo egoísta, nós vivemos num mundo violento, nós vivemos num mundo onde as pessoas só querem arrancar. Aí quando se abraça é uma troca, é um toque, é um ambiente saudável. Dentro de casa, crie um ambiente na sua casa de cura. Crie um ambiente de cura na sua casa, beije os seus filhos, abrace a sua esposa, abrace o seu marido, crie um ambiente assim, porque isso nos faz bem, tocar nos faz bem. Principalmente quando essa outra pessoa tem algo de Deus para transmitir para a gente. Fala para mim, o bem que isso faz. O bem que faz um pai colocar a mão na cabeça de um filho e abençoar um filho. Você tem algo de Deus para transmitir. Você está entendendo? Então foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus tocou e a febre foi embora. A importância do toque, gente, de estar junto, de estar perto, de fazer parte. Então a primeira forma é a gente nos deixar tocar por Deus, seja de uma maneira específica, espiritual, ou seja através de alguém. Toda vez que você for tocar em alguém, toque transmitindo o que você tem de Deus para esse alguém. Toque abençoando. No mundo tão cheio de maldade, toque abençoando. Toque liberando coisas boas. Toque liberando virtudes que estão em você, da parte de Deus, para quem está com você. Segunda forma que Jesus usa para curar essas pessoas, é usando a autoridade da palavra sobre elas. Olha o que diz aí o verso 16, quando ele cura os endemoniados, ele diz: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e os curou. Presta atenção, tem gente que às vezes entra num culto, e o momento da pregação é como se fosse apenas um momento de estudo, e prestam atenção, e aprendem na palavra. Isso é bom, isso é positivo. A gente procura sempre trazer informações para acrescentar algo à sua vida, né? A verdade, o ensinamento, o conhecimento, isso nos faz tão bem. Mas existe algo mais profundo quando eu recebo uma palavra. É quando eu recebo essa palavra como sendo uma liberação de autoridade para mudar algo dentro de mim. É mais do que um estudo, é mais do que a transmissão de conhecimento, mas é uma palavra de autoridade que, se entrar na minha vida, pode me mudar. Eu posso receber essa palavra, e numa palavra eu saio daqui curado, numa palavra eu saio daqui liberto, numa palavra eu saio daqui transformado. Então uma palavra é liberada, e quem recebe, muda.
Olha que coisa tremenda, porque na nossa cultura pentecostal, né, quando manifesta um demônio, aí, né, vai lá, se for da Universal do Reino de Deus, qual o seu nome? Aí vira aquela guerra. Aí não sei das quantas, está amarrado, não sei o quê. Sai! Em nome de Jesus, aí o demônio sai, aquela festa toda. Glória a Deus. De alguma forma eu não consigo ver isso na Bíblia, não estou condenando não, cada um com o seu, cada um, né? Mas o texto diz que com uma palavra, Jesus liberou uma palavra de autoridade, e simplesmente os demônios saíam, e as enfermidades iam embora, e as pessoas que recebiam a palavra eram curadas. A forma com que eu recebo a palavra talvez tenha muito mais efeito do que simplesmente a forma com que ela é transmitida. Não é porque eu gritei, não é porque eu esbravejei, é porque você entendeu que foi uma palavra de autoridade, você recebeu essa palavra. Você vai sair daqui curado hoje à noite, você vai sair daqui liberto hoje à noite, você vai sair daqui essa noite com áreas da sua vida desatadas. Depois dessa noite a sua vida nunca mais será a mesma. Se você recebeu, sua vida nunca mais será a mesma. Foi assim que Jesus curou pessoas. Você entendeu essa palavra? Em terceira forma também de se ministrar, ou de ser ministrado numa cura, para que eu possa produzir, para que eu possa ser útil, para que eu possa ser bênção, é aceitando o confronto, é ser tratado, é me deixar tratar quando sou confrontado. Porque presta atenção, irmãos, o que Jesus faz aqui, tanto como escriba, como com esse discípulo, foi um confronto de certa forma muito duro. Jesus confronta algo profundo que ninguém estava vendo, e Jesus os confronta. E presta atenção, irmãos, presta atenção, é até bonitinho, mas não é bíblico. É bonitinho esse discurso coach: elogie em público e corrija no particular. Jesus não seguia esse negócio. Jesus não era adepto dessa cultura coach. Jesus não chamou Pedro no cantinho e falou: ô Pedro, sai Satanás. Não. Jesus falou na frente de todo mundo: sai Satanás! Na frente de todo mundo. Gente, mas Pedro ficou constrangido, mas foi liberto. O importante é ser liberto. Então o escriba, às vezes as pessoas não prestam atenção na Bíblia, né? Eu vou ler o texto para você todo, vê? Jesus, olha, presta atenção, hein? Presta atenção. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, uma grande o quê? Ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, numa multidão, disse-lhe: mestre, eu te seguirei aonde o senhor for. Jesus não chamou ele no cantinho: vem cá, querido, olha, as raposas têm covis, as árvores do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, não foi isso não. Jesus falou na frente de todo mundo, porque o confronto de um serve para os outros. Jesus chegou na frente de todo mundo e repreendeu ele, falou assim: presta atenção na sua motivação, ô cabeção. Se você está querendo me seguir para ser promovido, para ser conhecido, para ser respeitado, para ser admirado, você está no caminho errado. Jesus o repreende na frente de todos. Da mesma forma o outro discípulo, que o outro discípulo chega e fala: Jesus, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus não chamou ele no canto para conversar, não. Jesus falou na frente de todo mundo: deixa os mortos sepultar os mortos, e você me segue. Sabe por quê que podia ou não ter cura? Porque a cura não dependia apenas do confronto, a cura dependia da aceitação do confronto, que esse é um problema. Quer ver bem? Deus está aqui. Deus está aqui. Graças a Deus, mesmo você não vai acreditar.
Deus está aqui. A palavra que está sendo pregada vem da parte dele, quer você crer, quer não. Quantos estão ouvindo Deus essa noite? Mas tem um monte de gente que está assim: fulano tinha que estar aqui hoje. Eu vou enviar essa mensagem para o fulano quando terminar o culto. A minha amiga tinha que ouvir. Essa palavra é para o meu marido. Todas as vezes que você pensa nisso, você está dizendo que você não aceita quando a correção é para você. A correção é para todo mundo, menos para você. É por isso que você ouve e nunca muda. Porque não existe cura sem confronto. Se essa palavra não me confrontar, eu saio daqui do jeito que eu entrei. Se eu não receber essa palavra no meu coração como sendo para mim, eu saio daqui do jeito que eu entrei. É quando eu sou confrontado, é quando eu aceito ser confrontado, que eu me coloco na possibilidade de ser curado. Essa palavra é para mim. Bate no peito assim, fala assim: essa palavra é para mim. Fala assim: se ninguém quer, eu quero. Diga: se ninguém precisa, eu preciso. Porque só tem cura assim, gente. Jesus, ele era especialista em curar pessoas, confrontando pessoas. Porque o confronto me faz pensar, o confronto me faz refletir, o confronto me capacita a ver a vida com versões diferentes e a fazer a opção de mudar. É no confronto, é quando eu sou confrontado nas minhas motivações, porque ninguém acha que a motivação é errada até ser confrontado. Irmão, você acha que a pessoa que está servindo, você acha que a pessoa que está servindo na igreja, que está servindo a Deus, você acha que essa pessoa está pensando assim, na consciência dela: eu vou ser diácono porque todo mundo vai me ver bonitinho na porta? Ninguém pensa nisso, meu. Mas isso pode acontecer? Pode. Ninguém, quando assume uma célula, pensa: eu vou assumir uma célula para eu ter discípulos que vamos chamar de líder. Ninguém pensa nisso. Assume uma célula porque quer assumir a célula. Mas pode ser essa motivação? Pode. Você acha que uma pessoa, quando se dispõe a servir a Deus, ela está pensando assim: não, eu vou servir a Deus, mas quando não der, eu largo para lá? Não, todo mundo que se dispõe a servir a Deus, ela dispõe a servir a Deus porque de fato ela quer servir a Deus. Até que ela é confrontada e ela percebe que ela só serve a Deus quando ela quer servir, que ela só faz o que ela gosta de fazer. E se tiver qualquer competição, qualquer coisa vence, porque servir a Deus nunca é primeiro plano. Eu só entendo que isso é verdade quando eu aceito o confronto, quando eu consigo refletir nesse confronto. Então aceite que é para você, porque você pode ser melhor do que tem sido. Você pode ser melhor para Deus do que você tem sido. Você tem muitos talentos que você não tem usado no reino. Talentos que Deus te deu, que prosperou a sua vida, que poderiam estar sendo usados no reino e não estão. Você poderia priorizar mais o seu tempo para Deus, de não chegar num culto atrasado, de não chegar numa célula atrasado, de não trocar o serviço a Deus por nada. Quando eu entendo que eu podia ser melhor, então eu entendo que o confronto tem fundamento. Esse confronto tem fundamento. Eu não estou ouvindo abobrinha, não. O que eu estou ouvindo é sério. O que eu estou ouvindo tem a ver comigo. Que Deus nos cure essa noite.
mas que Ele nos cure, para que possamos adorá-lo. Que Ele nos cure, para que possamos servi-lo. Que Ele nos cure, para que possamos ser mais úteis, mais produtivos para Ele. Seja com um toque, seja recebendo uma palavra, seja recebendo um confronto. Seja como for, nós precisamos buscar, nós precisamos ser curados. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer essa noite, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de fazer parte de algo tão maior que eu. E eu quero te agradecer por todas as pessoas que servem ao Senhor nessa igreja. Alguns com seus talentos, alguns com seus recursos, alguns dedicando o seu tempo, mas todas as pessoas que voluntariamente fazem essa igreja existir, fazem essa igreja alcançar outras pessoas. Eu quero te agradecer por todos os servos dessa igreja, por todos aqueles que voluntariamente te servem. E eu oro por aqueles que poderiam estar te servindo e por algum argumento ou desculpa não estão. Eu oro, meu Deus, porque nós precisamos ser repreendidos, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser confrontados, mas nós também precisamos do teu toque de amor. Faz-nos úteis, faz-nos úteis, faz-nos úteis, faz-nos produtivos, frutíferos. Desata nossa vida como igreja, como indivíduos, como família. Desata-nos, para que possamos viver a plenitude dos propósitos que o Senhor tem para nós, para que possamos exercer todo o papel, toda a responsabilidade daquilo que o Senhor tem nos confiado e que a gente tem se esquivado. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que por algum motivo estão nos cantos, acomodados, cheios de argumentos. Eu oro, meu Deus, porque hoje o Senhor tira de nós os argumentos. Eu oro para que o Senhor venha nos desatar. Desata os talentos, desata a mente, desata o coração, desata as motivações, desata as prioridades, desata as nossas vidas. E com o teu toque de amor nos cura. Nós queremos ser bênção aonde o Senhor nos tem plantado. Nós queremos ser bênção dentro da nossa casa, nós queremos ser bênção na rua, no trabalho, entre amigos, entre irmãos. Nós queremos ser bênção na tua casa, nós queremos produzir aqui, nós queremos ser úteis aqui, nós queremos colaborar, meu Deus, sermos colaboradores do reino. Eu oro por isso, eu oro por isso, que a tua cura nos faça adoradores, servos adoradores. Essa é a minha oração. E eu sei, meu Deus, que existem corações aqui muito sinceros agora. Eu sei que existem pessoas aqui muito sinceras que estão fazendo dessa oração a sua oração. E eu oro para que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém?